Olá, boa noite. Sou a professora Elisângela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as vanguardas europeias antes de entrarmos no modernismo. As vanguardas europeias, como nós estamos vendo aqui, não foram movimentos apenas especificamente da literatura, mas das artes plásticas que influenciaram sim na literatura, e nós veremos isso ao longo deste estudo, certo? Bem, vamos iniciar nossos estudos com o cubismo em 1907. O que foi o cubismo? É o primeiro movimento das vanguardas europeias. Ele surgiu com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Assim, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional, tensão política que precedeu a Primeira Grande Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 a 1918. Ele é caracterizado pelo geometrismo, pelo anti-academicismo, pela fragmentação das ideias. Os seus principais representantes são Pablo Picasso e George Braque na pintura, Pablo Gargallo, Raymond Duchamp na escultura, Igor Stravinsky na música, enfim. E aqui no Brasil, os nossos cubistas foram Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Cândido Portinari e Anita Malfatti. Já na literatura, nós temos o francês Guillaume Apollinaire e o português Mário de Sá Carneiro, o russo Vladimir Mayakovsky e o brasileiro Oswald de Andrade. O cubismo influenciou também aqui no Brasil o concretismo, que nós podemos ver inclusive aqui um poema, né, do Guillaume Apollinaire, está escrito em francês, não vou conseguir ler, né, este poema, mas nós percebemos aí a forma através das palavras que o Guillaume Apollinaire colocou em seu poema. Temos também o poema Hípica, de Oswald de Andrade, Saltos Records, Cavalos da Penha, Correm Jockeys de Higienópolis, Os Magnatas, as Meninas e a orquestra toca. Chá, na sala de coquetéis. Na verdade, nós podemos perceber aqui nesse poema a fragmentação das frases, né, dos versos neste poema. Como nós falamos, né, a fragmentação é uma característica cubista. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do futurismo, essa nova vanguarda europeia, que aconteceu em 1909 por Filippo Tommaso Marinetti, o Filippo Marinetti. O futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como objetivo principal a característica de valorização da tecnologia, óbvio, em textos que exploravam o lúdico, a linguagem vernácula e o uso de muitas onomatopeias. Lembrando que são onomatopeias. Onomatopeias são palavras que representam os sons principalmente aí das máquinas. Em suas criações, os futuristas buscavam expressar o movimento real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. No Brasil, os artistas modernistas, nós podemos citar Anita Malfatti e Oswald de Andrade. As características desse movimento, nós destacamos principalmente a dinamicidade, a contestação do sentimentalismo e consequente valorização do homem de ação, enaltecimento da audácia, da revolução, exaltação da vida contemporânea, com ênfase em temas de tecnologia e em novos aparatos industriais. Lembrando que estamos aí em períodos pré-guerra mundial, né? Então, com certeza, a questão da tecnologia aí a todo vapor. Rejeição ao moralismo e a ruptura com as tradições. Então, vou ler para vocês agora um trechinho do movimento futurista, tá? Do manifesto futurista publicado por ele mesmo, Filippo Marinetti. E diz assim: esses são apenas 4 dos itens
que ele colocou no seu manifesto, mas há muitos outros. Então, com o vulto coberto pela lama das fábricas, empaste de escórias metálicas, de suores inúteis, de fuligens celestes, contundidos e enfaixados os braços, mas impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Queremos cantar o amor do perigo. Então não é o amor romântico, não, é o amor do perigo. O hábito da energia e da temeridade, a coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. Até hoje, a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado de grossos tubos semelhantes a serpentes, de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais belo que a vitória de Samotrácia, que era a escultura romana da antiguidade clássica. Então nós podemos aqui perceber a exaltação total à velocidade, ao progresso, à tecnologia que exaltava esse manifesto futurista. Bem, agora vamos falar um pouquinho a respeito do expressionismo que aconteceu em 1910. Nós percebemos aí na obra O Grito, né, que é de origem expressionista, a deformação da imagem visual, cores resplandecentes, vibrantes, às vezes se fundem, às vezes são bem separadinhas. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências da sua sensibilidade, da sua expressão. O pincel ou a espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões, aí no caso de sensações, preferência pelo patético, trágico e sombrio. E na literatura, quais são as características poéticas expressionistas? A ênfase na subjetividade do escritor, que projeta nos textos a sua percepção da realidade. A linguagem direta e a liberdade formal. A descrição pormenorizada da interioridade das personagens, dos seus sentimentos, expressão total das suas emoções, né? Das suas percepções. A inclinação ao grotesco e ao uso de metáforas hiperbólicas. Nós percebemos na obra Amar, Verbo Intransitivo, do escritor Mário de Andrade, nós observamos aí a influência dessa vanguarda, onde existe a experiência de imagens distorcidas da realidade, buscando evidenciar as vivências humanas. Então, é a expressão da impressão que o autor tem a respeito da realidade. Em busca de uma passagem do romance, Mário de Andrade descreve o impacto da floresta da Tijuca na Fräulein Elsa. Fräulein Elsa é uma personagem deste livro. Ao apreciar o magnífico espetáculo da natureza brasileira, a alemã é tomada por sensações e impressões que alteram o modo como vê as montanhas e as árvores. Dadaísmo aconteceu em 1916. Que foi esse movimento, né, dadaísta, da vanguarda europeia? Na verdade, Dada significa simplesmente nada. Então, por quê, professora? Eles pregavam a destruição total, né? Então, não fiquem procurando lógica alguma dentro do movimento dadaísta. Não há lógica, é um antirracionalismo, na verdade, né? Aí nós temos uma imagem dadaísta, simplesmente um mictório. Ah, mas por quê? Simples assim, né? Um poeminha dadaísta sugere, inclusive, que se pegue palavras em uma revista,
recorte, coloque tudo dentro de um saco e vá tirando uma a uma e coloque-as de acordo com que elas forem aparecendo. Vai ter algum sentido isso? Não. É exatamente isso que propunha o dadaísmo, a destruição total da lógica, qualquer tipo de lógica. Então, não devemos ficar procurando lógica, na verdade, assim, nesses movimentos, né? Eles foram bastante radicais e propunham uma ruptura total de tudo aquilo que havia nas artes plásticas até então. Surrealismo, 1924. O grande nome da literatura surrealista foi André Breton. Dentre as características principais destacam-se a valorização do sonho, a imaginação, o sobrenatural, busca imagens inconscientes. A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido das representações. É o surreal, aquilo que está para além do real, que é mais que real, porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo. Salvador Dalí, representante da pintura, é influenciado por Freud. Ele apresenta temas recorrentes em suas obras: o sexo e todas as suas atribulações, angústias, medos, frustrações e traumas. A memória, sua permanência ou dissipação, representada por relógios que se diluem, o sono e o sonho. Vamos ler agora uma poesia de Murilo Mendes, poeta representante da primeira fase do modernismo, primeiro movimento modernista no Brasil. Aproximação do terror. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouço a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas, já nos subúrbios da caneta. As rosas perderam a fala. Entrega-se à morte a domicílio. Então, aqui nesse poema, nós percebemos a livre associação das ideias, o uso daquela escrita automática, que consistia em escrever tudo aquilo que vem à nossa mente sem cortes, assim como num sonho, né? Nós não temos muito cortes nos sonhos, as imagens parece que vão aparecendo sem nenhum filtro, sem nenhum corte. Então, é isso, né? As vanguardas europeias, nós não devemos ficar buscando muito sentido nelas, porque elas propunham exatamente essa sensação que vocês estão tendo agora, de algo assim totalmente inovador, que propunha mesmo uma ruptura total, com toda a arte, com toda a literatura antiga, né? Muito tradicional, muito certinha. Então, algo realmente do inconsciente, né? Algo que não propunha uma lógica, uma racionalidade na literatura e nas artes em geral. É isso.